boas sobre sua vida hoje para mim. E dentre tantas coisas boas que o Senhor falou, as 3 últimas revelações que eu vou entregar aqui poderão mudar a sua vida para melhor. Porque a primeira coisa que Deus fala para mim nesse momento é que chegou o tempo de você se posicionar. Sim, Ele fala para mim te dizer que chegou o tempo de você se posicionar. Chegou o tempo de você revelar o que pensa, o que sente e o que quer. Porque se uma pessoa não se posiciona diante de você, é tempo de você se posicionar diante dela, diante dele. Porque essa tua postura vai atrair para você algo que tanto você quer e que só Deus pode te dar. Você tem que olhar no olho e dizer o que você quer, o que você pensa, a forma como você vê e entende as coisas e as pessoas também. Porque quando você se posiciona, 2 coisas acontecerão. Você vai repelir quem não se conecta e vai atrair quem se encaixa. Andarão 2 juntos, se não estiverem entre ele acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Como pode dar certo? Você e ele você e alguém? Se não há entre ambos acordo, se cada um não está uníssono no mesmo propósito. E quando você se posicionar, saberá tu que haverá posição também da parte de lá, do outro lado. E aí haverá entendimento mútuo, ou cada um vai seguir o teu caminho, ou vão se unir e somar, porque juntos somos sempre mais fortes. Separados, nos destruímos com o tempo sozinho. E tem gente que de tanto atacar você, se não mudar, com o tempo vai se destruir sozinho. Porque quem é ruim se destrói com o tempo, se destrói sozinho. Você não precisa fazer nada. Agora, por você ser muito boa, por você ser muito bom, acredite, isso acaba incomodando certas pessoas que não são tão boas assim como você. Por tua estrela brilhar forte, por teu brilho ser mais intenso, reverberar mais forte o que há de bom dentro de você, por tudo isso e muito mais, pessoas acabam tendo inveja. E tu tem que saber lidar com os invejosos e não deixar a inveja penetrar em você. Porque a Bíblia diz que a inveja ela apodrece os ossos. E nessa campanha da dupla honra, sabe aquelas invejosas que fizeram você sofrer? Verão Deus exaltando você em porção dobrada. Por isso é dupla honra. Você só vai deixar o mal entrar dentro de você se você abrir alguma porta de entrada do seu corpo, da sua vida, da sua alma, para esse mal poder te danificar. Portas de entrada, sabe o que é isso? É forte o mistério. Já se inscreve no canal que é de Deus. É de Deus. Clique nos 3 pontinhos e deixa o like. Isso? E compartilhe nos stories do seu WhatsApp, nos stories do seu Facebook. Mande para 7 contatos. Vou entregar a revelação agora. Existem algumas portas de entrada no nosso corpo, na nossa alma. Para que a inveja alheia, para que o mal destilado por alguém cheio de veneno possa nos apodrecer, nos danificar, nos prejudicar. Uma porta de entrada é o que você ouve. E aqui o inimigo seduz muitas mulheres e até homens que nasceram para fazer a diferença. O ouvido é uma porta de entrada, porque dependendo do que você ouve, mudará até o que você pensa e o que você faz. Você tem que ter ao seu lado pessoas que te influenciam a fazer o certo, a fazer o bem. Ainda que você seja chamada de santarrona, de santinho, não importa. O que importa é Deus se agradar com você e não as pessoas. Importa obedecer a Deus. Disse as escrituras sagradas, está escrito, está registrado. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não quer dizer que você vai desobedecer a gente. Não. É que Deus está em primeiro lugar. É isso que ele está falando.
E aqui, no texto de Esther, capítulo 4, você vê que um capricho de um decreto de Amã, assinado por Assuero, porque convenceu Amã, Assuero, a dar o anel sinete para ele assinar e carimbar, era para atender um capricho daquele homem. E Mordecai não se dobrou, não se curvou, e aí aconteceu todo aquele rebuliço, mas aquele rebuliço veio para honrar Mordecai e para abençoar também o povo judeu. Tem tanta coisa acontecendo que parece que foge do controle, não é? Tem tanta coisa que acontece que você não entende, foge do teu entendimento, né? Rapaz, tu trabalha certo, moça, tu faz o correto, foge da aparência do mal, foge do erro, do pecado. É até um exemplo para muitos. E sabe o que acontece? É rotulado às vezes, de forma pejorativa, de forma maldosa, por pessoas que, na verdade, tentam ser você e não conseguem. Tem sempre um propósito por trás do caos, da dor e do sofrimento. Tem. Difícil é acreditar nisso em algumas horas, onde você está cansada, né? Onde sua alma está aflita, atribulada, né? Eu sei que é. Mas agora é hora da fé. E na vida a gente precisa muito da fé. Quando tudo vai bem, a gente às vezes esquece da fé. Agora basta acontecer alguma coisa ruim que a gente se apega mais à fé. Só que se você se apegar mais à fé todo dia, constantemente, diariamente, exercendo continuamente a fé, quando vem um dia mal, você não vai ser abalada. Você não fica tão agitada como às vezes fica. Tem ficado. Irmã, é tempo de se posicionar. Quem não gostar, que se afaste de você. É tempo de, não, eu sou cristã, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu não gosto realmente de beber. Irmão, eu cansei de ouvir na faculdade. Anthony, meu filho, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Escuta isso, Anthony. Eu cansei de ouvir na faculdade, antes da faculdade, na época era 2º grau. Você não bebe, não, é? Não fuma, não cheira? Não. E eu comecei a me afastar dessas pessoas. Meu pai sempre me ensinou aonde isso levava, aonde isso podia levar. Minha mãe também. Só que a decisão foi minha. Nunca experimentou uma droga? Não, nunca. Não preciso. O nome já diz, é droga. E graças a Deus eu estou aqui hoje. E alguns não estão mais. Porque esse não é o caminho certo. Você tem que se posicionar. Eu me posicionei desde cedo. Porque o líder se posiciona desde cedo. E tu tem um chamado de liderança. Se posicionar não é esbravejar, gritar, é berrar. Não, pelo contrário, não é por força nem por violência. É com sabedoria. É pelo meu espírito, falou o profeta Zacarias, né? Ou seja, o espírito dá o quê? Sabedoria também. Você pode se posicionar calada. Pode, pastor? Claro que pode. Porque o teu silêncio, às vezes até fere quem está tentando ferir você. Não é porque você está ferindo, é porque a pessoa não está preparada para a tua resposta calada. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. É assim, a gente vai dar o bem, vai fazer o bem, e nem todos vão cooperar no mesmo sentido. Você tem que caminhar. Você não pode parar por causa dessas pessoas. Não pode. No mundo espiritual, cada um responde pela sua alma, pelo seu caráter. No mundo físico, cada um responde pelo seu CPF, pela sua identidade. E nós temos uma identidade. Sim, nós temos uma identidade. E nós precisamos modelar essa personalidade todo dia. Maria, minha filha, que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Está no meu zap, Maria? Nós precisamos modelar nossa identidade todo dia. Aprimorar. É igual útero materno. Eu tive uma conversa incrível com um médico que dá aula nesse assunto
de fertilização. Ele falou, é interessante o quanto que o útero da mamãe modela o filho. E Deus faz isso conosco desde sempre, modelar o nosso caráter. Irmão, que eu vou te entregar muito forte e profundo, que Deus me use para falar contigo agora, para a glória dele, para a glória do Todo-Poderoso. O inimigo, antes de tentar destruir tua vida por fora, ele vai tentar entrar na tua mente. Como assim, pastor? Estou falando de uma porta de entrada do ouvido. Não esqueci não, preste atenção que a mensagem é forte e profunda. Eu lhe provo, no Gan Eden, lá no Éden, no paraíso, a serpente, que simboliza o inimigo, não entrou no corpo de Eva. Ela entrou na mente dela, porque mente foi feita para liderar, para governar. Porque antes de entrar no corpo, ele tenta entrar em algum lugar, mente. E não é à toa, a mulher, ela é bem seduzida aqui pelo que ouve, não é tanto pelo que vê, como é o homem. Olha como Deus está falando profundo. O inimigo entrou na mente. Falou, olha, não foi bem isso não, hein? Deus não quer... Ela seduz a mente daquela mulher. E ela cede. E depois de entrar dentro dela, na mente, pega que é forte. O estrago por fora acontece. Porque quando ela come a maçã, quando ela come a fruta proibida e Adão também, eles enxergam a nudez de cada um, a vergonha. Quem anda pelado na rua comete crime e também passa vergonha. Você entende a importância dessa campanha para cada dia de vergonha, dupla honra? Porque um dia alguém entrou na tua mente, isso é forte, Jesus, e acabou você passando vergonha porque aquela pessoa te influenciou negativamente. Uma palavra que você viu, algo que você deturpou, não entendeu corretamente. Você entende o que eu falo? Um dia uma pessoa acabou entrando na tua mente e alguém aqui um dia acabou passando vergonha por uma decisão errada, precipitada, por uma postura inadequada, por um posicionamento equivocado. Então se posiciona de forma diferente hoje. Porque o ouvido é uma porta de entrada, os olhos são outra porta de entrada. O que você vê gera pensamento, desejo, cobiça. O que você ouve gera interesse. São portas de entrada que o inimigo entra para tentar danificar o nosso corpo. O invejoso trabalha assim. Primeiro tenta fazer você ouvir, se não consegue fazer a fofoca chegar até você, ele faz algo para você ver, ele tenta entrar dentro de você de alguma forma. Um dia, um homem chegou para um amigo meu e falou, eu vou entrar na tua mente. E aquele homem ficou a noite pensando no que ele disse, ele conseguiu entrar na mente dele. E na sua, pastor? Claro que não, eu sou cascudo, filha. E o sangue de Jesus me cobre. E eu fui lá e ensinei. Porque o inimigo trabalha na mente. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, mente. Então os ouvidos são uma porta de entrada para o inimigo entrar, para quem não se policia, para quem não vigia, e ele poder danificar, prejudicar toda a vida da pessoa. E o invejoso trabalha assim. A invejosa trabalha assim. Tenta entrar em você. Não deixa, seja blindada. Vem para essa campanha da dupla honra. Faz esse voto, exerça a tua fé, participe. É uma opção que você tem, é uma questão a decidir para você pensar e fazer. E eu te digo, filha, vale a pena. O nosso braço cansa, é fraco às vezes. O nosso caminhar nos fadiga às vezes. Sabe? Tá na hora da gente posturar de forma diferente, agir de forma diferente. E eu estou pregando aqui para uma pessoa que está sendo atingida mentalmente por palavras de pessoas que se acham infinitamente superiores, ou por mais experiência aí, não é, irmã? No trabalho, né, filha? Ou por mais experiência que você, né?
Será que você entende que tem pessoas que tentam entrar na tua mente, que tentam entrar dentro de você, só para te causar algum dano, algum prejuízo? Por quê? Porque a verdade é que essa pessoa é um derrotado, é um fracassado. Eu estou pregando para você ser forte, porque os ataques, eles vêm, eles chegam. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E se tu aplica esse conhecimento na tua vida, não haverá pessoa que venha te derrubar. E por mais que um dia você tenha caído, se levante. Se erga na fé, porque é a fé que sustenta. Pessoas de coração humilde. Pessoas de coração arrogante são até rejeitados por Deus. Deus rejeita o arrogante. Foi Tiago que falou isso, não foi eu não. Mas concede graça aos humildes. Graça é aquele favor que a gente não merece. Só que aqui você não está lutando sozinho. É forte. Tem um pastor intercedendo, orando, ensinando, cuidando de você, fazendo a parte que é a pastoral, sacerdotal. Olha aí, Simone. Deus abençoe, filha. Agora, a sua parte, ninguém pode fazer. Da mesma forma que Esther tinha ali uma missão, ninguém poderia fazer a missão que foi atribuída a ela. Mas se ela rejeitasse, alguém cumpriria de fato o que ela deveria fazer. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque vidas dependiam daquela atitude. Vidas. Porque o inimigo ataca o líder de uma empresa, o líder de uma instituição, o líder de uma igreja, o líder de uma casa? Porque atingindo o líder, os demais se dispersam, se perdem, se destroem. Entende tu esse mistério? Mordecai manda um recado para Esther, Esther capítulo 4, versículo 13. Não pense que você morando no palácio, você escapará da morte. Porque o decreto de Amã é para destruir todo o povo judeu. Irmã, sabe por que o inimigo tenta atingir você? Porque tem pessoas que se inspiram em você. Tem pessoas que de alguma forma dependem de você. Então você não pode cair nem fraquejar. Você tem que ser forte. E Deus me inspira e me usa para te dizer, seja forte até o final, persevere até o final, porque é assim que a vitória vai chegar. Mas pastor, não me vejo uma referência de liderança? Não me vejo uma referência em nada. Você tem que se valorizar. Cada um tem um chamado, um propósito, uma razão pela qual veio esse mundo. Cada um tem. Agora, se você não está acreditando em você mesmo, como que você quer que alguém venha acreditar? Parta do princípio, eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. Esther não tinha se posicionado. Agora o homem de Deus alerta ela. Olha como é forte o mistério. O homem de Deus alerta, olha, se posicione. Porque você não escapará da morte. Mardoqueu falou isso para ela. Se você ficar calada, Esther, numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. Eles serão salvos, porque Deus não ia abandonar o povo por causa da omissão de uma rainha. Rainha de verdade não se omite. Princesa de verdade não foge da verdade. Príncipe não foge da guerra. Rei nunca vai deixar de enfrentar uma batalha. O problema veio para enaltecer eles. O problema veio para enaltecer você. A dor, o sofrimento, o caos veio para, de alguma forma, abençoar você. Abençoar. Tu tem que acreditar no que está sendo revelado, no que está sendo dito. Você precisa acreditar, filha. E ele diz mais.
pode ter certeza, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. Deus vai mandar o socorro dos céus para você. Uau, pega aí. O Senhor vai mandar o socorro dos céus para você. O Senhor vai mandar socorro dos céus para você. Ajuda para você. Ele vai mandar ajuda e socorro, socorro e ajuda. E não vai haver morte nem destruição, haverá salvação. Mas se você não se posicionar, rainha, olha o que Mardoqueu fala para Esther. Se você não se posicionar, você vai morrer. É uma palavra dura de Mordecai para Esther. Mas aquilo fez ela refletir, porque de vez em quando a palavra tem que ser dura, na medida e proporção que a outra parte precisa. Não houve excesso de Mordecai. Foi franco. Porque a rainha, por desfrutar de tanta luxúria, talvez estivesse com medo de partir para o fronte, para a guerra, para a batalha. A forma da rainha lutar seria diferente da forma de Mordecai e dos demais judeus. Porque cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua missão. Sua missão é diferente da minha, a minha é diferente da sua. Deus abençoe, irmã Rita. Glória a Deus. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função, cada um tem seu chamado, cada um tem sua missão. Você lembra daquele filho de Davi que quis ser rei? Morreu antes do tempo. Por quê? Porque nasceu para ser príncipe. O camarada não se conformou em ser príncipe, queria o lugar do pai. E toda vez que alguém quiser o lugar do pai, poderá ser abatido pelo próprio pai. Tem gente que não se contenta com o que tem. E o pior é que, além de não se contentar, murmura, reclama, persegue, atrasa o lado dos outros. Conhece alguns atrasalados? Será que você entende? Pastor, mas e esses que atrasam ao meu lado? Segue o teu caminho e deixa ele seguir o dele. Siga o teu caminho e deixa ela seguir o dela. Você não pode obrigar alguém a concordar com você naquilo que você entende ser o melhor. Se posicionou? Quem aderiu, glória. Quem não aderiu, glória. A Deus também. Mordecai se posiciona. A parte dele é comunicar a rainha. Certamente os judeus receberão ajuda e socorro. E eu estou declarando ajuda e socorro para você. Agora, a tua parte, não espere que alguém venha fazer. Alguém está entendendo isso? Ei, você pode se inscrever no canal, é de oração, é de Deus. É um canal espiritual de revelação e profecia e palavra. É aqui, ó, se inscreve. Clique nos 3 pontinhos e deixa o like. Eu vou entregar outra revelação. Tudo bem. Se você quiser fugir dessa responsabilidade, uma consequência severa chegará. Uma consequência severa chegará. Ele está falando isso para a prima que ele criou como filha. Ele está falando isso para a prima que ele criou como filha. E a palavra é tão dura, porque se ela se omitisse, ela morreria. Sabe o que eu consigo ver nessa mensagem? Que existem consequências severas por omissões de algumas pessoas. Deus coloca certas pessoas em alguns lugares para que aquela pessoa de fato possa fazer algo pelos demais que são carentes e estão vulneráveis. E a gente precisa sim se posicionar.
A gente precisa, sim, dar o nosso melhor, estender a mão para ajudar. A gente precisa obedecer a Deus e obedecer aos homens. Ser correto com Deus e correto também com os homens, com as autoridades. E eu não vejo Mardoqueu sendo incorreto e desonesto. Eu vejo ele obedecendo a Deus e não se curvando diante ao capricho de um homem arrogante. Você entende? Esther, ao ouvir isso, provavelmente ficou muito assustada, porque ela sabia do peso da palavra daquele homem que cuidou dela por toda a sua vida. Até porque, se não fosse Mordecai, talvez Esther não estivesse naquela cadeira de rainha. E agora era o tempo de Esther honrar Mordecai e o povo e a descendência que ela fazia parte. E Ataque, o nome do eunuco, é Ataque. Ele diz, e ele falou mais: a família do seu pai vai desaparecer se você não se posicionar, se você não fizer a sua parte. Palavras duras de Mordecai para ela, né? Palavras precisas e verdadeiras. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Sabe o que Mardoqueu está falando aqui para mim e para você? Que Deus não nos coloca num lugar à toa. Que Deus não une nossos grupos à toa, pessoas à toa, esse ministério à toa. Deus não colocou você nessa família à toa, Deus não colocou você naquele trabalho à toa. Deus não colocou você nesse lugar à toa, tem um propósito, existe uma razão pela qual, existe um motivo, tu tem uma missão, não fuja dela. Não exista apenas, saiba viver e viver com excelência, por excelência. Não fuja da missão, a missão vai correr atrás de você, mas se tu continuar rejeitando e não se posicionando, saiba que alguém será levantado no teu lugar e honrado será quem perseverar até o final. Tá pegando aí, Suzana? Tá pegando aí, Annelise? Seria tão mais fácil, meu pastor, se algumas pessoas não fizessem parte da minha vida, né? Talvez. Mas o desafio também é esse, aprender a viver com certas pessoas que a gente nem quer. Você acha que Noé queria viver com todos aqueles na arca? Com todos aqueles da família, inclusive, você acha? Ou você acha que ele não se aborreceu na trajetória? E aqueles animais todos? Você acha que ele não se apurrinhou? Você acha que ele não se apurrinhou? Ele se apurrinhou sim, várias vezes. Ele se apurrinhou e se aborreceu várias vezes. Ei! Todavia, ele seguiu a jornada, sem desistir por causa de pessoas que estavam no mesmo barco que ele. Eu sei que tem ocasiões que não dá para tirar de perto quem a gente quer. A gente tem que aprender, não é a viver, é a conviver com certas pessoas. Porque a arca foi por um período de tempo. Depois cada animal iria seguir o seu rumo. Uau! Cada animal depois seguiria seu rumo. Uns iriam se rastejar, outros iriam sobrevoar, outros iriam decolar e voar, outros iriam caminhar, outros iriam correr. Vai chegar a hora, minha filha, que cada animal vai seguir seu lugar.
Porque quando a arca chegou onde deveria chegar, ai, é forte. O ser humano, Noé e sua família foram para um lugar e os animais foram para os outros. Uau. E naquela arca tinha burro, aquele que empaca. Tinha cobra, aquela que tem veneno, a invejosa. Tinha urso, aquele que abraça e de repente as garras parece que escapam e machucam você. Tu tem que aprender primeiro a conviver consigo e depois com as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que não sabem nem conviver consigo mesmo. Tem pessoas que não sabem conviver consigo. Você tem que aprender a conviver contigo. Você tem que aprender a suportar, às vezes, a fraqueza do fraco. Influencie, posicione-se, obedeça a Deus. Faça o que tem que ser feito. Será que você entende? Hã? Filha, Esther, quando ouve uma palavra sincera, verdadeira, dura, de Mordecai, de Mardoqueu, provavelmente ela ficou muito assustada. Provavelmente ela ficou agoniada, aflita. Porque quando ela ouve, talvez eu tenha sido feito rainha para interferir num assunto, numa situação como esta, ela pensa dos ensinamentos que aquele homem deu para ela na infância. Por melhores ou não, que foram os ensinamentos que você teve, hoje você aprendeu, porque você cresceu. Nós crescemos, evoluímos. E por crescer e evoluir, a gente tem que decidir pelo certo. O certo, às vezes, vai afastar algumas pessoas, mas também vai agregar e vai trazer outras pessoas. Se você convive num ambiente onde tudo é errado, provavelmente, coisas erradas você fará também. Mas se você convive com pessoas em ambientes corretos, você vai crescer e evoluir. É a hora de se posicionar. Primeira posição que eu preciso tomar, qual é? Quer um conselho? É espiritual. Lembra da porta de entrada da audição, da visão? Tem também o paladar. Não cheguei nem nessa parte. Um conselho. Ajeita a sua vida espiritual. Passa a falar com Deus todo dia. Ah, pastor, já faço isso. Será que você faz como tem que ser feito? Ou sempre é no último momento ou quando você precisa? Irmã, você acordou mais um dia, irmã. Você foi dormir, você venceu mais um dia. Ah, pastor, não foi como bem eu queria, sabe? Eu sei. Mas com certeza eu sei também que eu e você temos mais do que merecemos. Ou você muda a ótica de vida, ou você continua vivendo do jeito que está. Quando nós fazemos essas campanhas aqui, é para que a nossa vida possa mudar para melhor também. É para que o nosso coração possa mudar para melhor. É para que eu e você possamos mudar para melhor. Esther tinha que se posicionar. Tinha vidas dependendo disso. Irmã, quando você se posiciona, quando você toma a decisão para a qual Deus te chamou para tomar, você vai encontrar a pessoa certa, as pessoas certas, as chaves certas. A chave é o segredo da porta fechada, irmã. Tem muita porta que está fechada, você bate e não entra porque você não tem um segredo para entrar nela. Você não sabe do segredo para entrar nela. A maior busca não deve ser pela porta, deve ser pela chave. Porque é a chave que abre.
A chave que abre. E Deus não vai te dar a chave de porta de outra pessoa. Tem portas que até hoje estão fechadas e são tu e a sua, mas não foram abertas porque tu não pegou a chave, não pegou o segredo, não descobriu o código. E como que eu desculpo, pastor? Eu quero agora. Se converte de verdade. Tem uma vida, uma intimidade com Deus aqui. Eu te convido a participar desse ministério. É facultativo. Tem placa de igreja aqui não, irmã. Mas pastor, não tem, irmã. Essas campanhas têm abençoado vidas. E Deus não te obriga a nada. O homem não pode te obrigar a nada. Autoridades podem. Lei pode. Mas Deus não. Quanto mais um pastor. Mas a lei pode obrigar. E tem gente que é cumpridor à risca da lei. E eu bato palma para você, porque somos assim. Mas não cumpre a lei de Deus. Ah, pastor, disseram aí que foi abolida a lei. Vai nessa, irmã. Vai cair no papo desses. Isso pode implicar em algo muito mais sério, como salvação, talvez. Irmã, a verdade é que a rainha estava fugindo da responsabilidade que tinha sido dada a ela. E quem foge da responsabilidade poderá receber uma palavra como essa, vinda da boca de um homem de Deus como Mardoqueu. Esther, quando escuta que ela poderia morrer, tudo muda. Porque tem pessoas que só quando chegam à beira da morte, encontram a morte, ou veem a morte de perto, é que mudam. Depois que Esther ouve que ela seria responsável pela salvação em massa dos judeus, pela continuação do povo judeu que tanto admiro, que tanto eu admiro e aprendo, eu acho que ela botou a mão na cabeça e pensou, realmente, eu não estou aqui à toa, eu não vim para cá à toa. Realmente tudo isso não é obra do acaso. Tem um motivo. Talvez eu tenha sido rainha justamente para ajudar. É para ajudar. Porque o rei ajuda, a rainha ajuda. O príncipe ajuda, a princesa ajuda. E eu estou ministrando sobre a vida de príncipes e princesas, rainhas e pessoas que nasceram para reinar, governar. Preste atenção no que eu estou falando, para você não perder sua vitória. E nem a bênção de Deus. A bênção vem pelo ouvir a palavra. Já ensinei sobre isso. Depois que Esther ouve da boca de Ataque as palavras de Mordecai, ela está refletindo. E o versículo 15 diz: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. Todos, ela está dizendo todos. E todos vocês jejuem e orem por mim. Peraí. Ela está usando uma estratégia espiritual primeiro. Toda vez que você usar uma estratégia espiritual, tudo vai dar certo. Ela poderia ter ido falar com seu marido, com o rei. Ela poderia ter reunido os exércitos do reino. Ela poderia ter falado com os conselheiros, com as autoridades. Não! Diga a Mordecai que todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias, irmã. Lembra do jejum que eu faço aqui todo mês de 7 dias seguidos? Se esse povo não jejuasse por ela, como que ela ia alcançar êxito no que ela queria? O rei não chamava ela há 30 dias, mais de 30 dias. E mesmo sendo rainha, esposa, se ela entrasse na presença do rei, e o rei não estendesse o cetro para ela, ela poderia perder a vida, e esse era o medo dela.
Rainha não tem que ter medo de guerrear. Ei, rainha, cadê você? Cadê você, rainha? Rainha não tem que ter medo de guerrear. Príncipe, rei não tem que ter medo de guerrear. Tem que enfrentar o perigo. Irmã, de vez em quando a gente tem que enfrentar o perigo, correr algum risco. Ah, irmã. Tantas pessoas eu tive o prazer, a oportunidade de conhecer e algumas correram algum risco, sabe, para vencer na vida. Tantas pessoas, uau! Tantas pessoas correram risco e por isso são um sucesso e por isso dão certo. Não é passar a vida toda correndo risco, não é. É saber correr risco na hora certa, por um bem maior, por algo melhor. Até alguns investimentos financeiros têm um certo tipo de risco, conservador, moderado, agressivo. Investimentos, o agressivo você corre um risco de perder ou de ganhar muito. Eu já sou conservador, porque eu acho que tem um equilíbrio, ganha muito menos, ganha, mas tem um equilíbrio. E o segredo da vida está no equilíbrio. O segredo da vida está no equilíbrio. Entende tu esse mistério? Sim ou não? Entende tu esse mistério? Alguém está pegando aqui, é forte demais, hein? Hey! Entende tu esse mistério? O segredo da vida está no equilíbrio. Já percebeu a criação como funcionou? Deus criou os céus e a terra. Os animais que voam e os animais que se rastejam. A criação parecia uma gangorra, subia e descia. Só que quando Deus chega ali no sexto dia, ele vai criar o homem. Ele desce, pega a terra. Quando o boneco está pronto, ele sobe, pega o ar, sopra Neshama. O ar veio de cima, o vento. E a terra veio de baixo. Então o homem tem a criação terrena e a criação divina. O homem, ele é o ponto de equilíbrio do universo. Sobe e desce a criação. Quando chega no homem, é um pouco da terra, um pouco do céu, um pouco de baixo, um pouco de cima. Então o mundo se equilibra na pessoa humana. Era para ser assim, né? Isso é forte, isso é profundo. Você tem que ser o ponto de equilíbrio desse lugar. Porque aí você vai mostrar que tem criação divina e terrena. Ai, Jesus, que forte. É lindo demais. Obrigado, Pai. Você tem que ser o equilíbrio dessa empresa, o equilíbrio dessa família, o equilíbrio dessa amizade, o equilíbrio desse relacionamento. Quem nasceu para equilibrar, governa, lidera. Esther precisava equilibrar aquela medida tacanha daquele primeiro-ministro chamado Amã. Mas primeiro ela usou a fé. Orem por mim. Façam um jejum por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada. Nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Ou seja, ela fala, mas ela faz. Ela dá o exemplo. Porque quem dá o exemplo atrai, arrasta multidões. Quem fala, nem sempre. É forte demais. Será que você entende o que está sendo revelado? Essa campanha aqui, minha filha, é para abençoar a tua vida. Você precisava refletir sobre tudo que está sendo revelado aqui. Tudo que está sendo falado, era bom que você refletisse. E que você não deixasse passar nenhuma palavra. Essa live aqui merece ser ouvida pelo menos umas 3 vezes, que é muita mensagem revelada que Deus tem nos dado e nos proporcionado aqui. Um momento ímpar, um momento incrível. É algo peculiar que Ele fala comigo e com você. Porque vai chegar a hora da decisão, e está chegando, tá?
vai chegar a hora da decisão, que você vai ter que mostrar para que você veio a esse mundo. E você veio para ganhar, para vencer. Porque que veio a te conhecer por mais que vencedor. E não como alguém que foi derrotado. Que te conheço assim, por mais que vencedor. Eu estou encerrando a introdução para descontrair. Estou encerrando a mensagem. Mas eu tenho mais uma revelação. Tem mais um tempo? Eu vou ser bem rápido. Esther, ela pediu 3 dias. 3 dias, você vai ter uma grande estratégia, direção e instrução de Deus. 3 dias. Vem para essa campanha. Participe, faz esse voto. Participe dessa campanha da dupla honra. 3 dias chegará para você uma grande notícia, uma grande vitória, uma grande instrução, uma grande estratégia, uma grande direção. Eu disse 3 dias. Eu jejuei por 7 dias. Eu estou orando na madrugada. Eu estou buscando constantemente, mas agora a sua parte, que sua mente decida. Entrou. Se fizer a diferença, o mal não entra no teu corpo. Lembra da revelação do início da live? A decisão agora é sua. A decisão agora é sua. E você não pode fugir do jogo, da vida. Você não pode fugir da batalha. Você tem que aplicar na direção certa. Você tem que aplicar a metodologia do céu e não da terra. Ela está orando e pedindo a todos que jejuem, que pudessem jejuar, corrigindo. Ela fez o certo. E tinha um povo com ela. Ela é rainha. E rainha não vive só desfrutando do palácio. Rainha se posiciona. Rainha influencia. Uau! Rainha se postura de forma diferente. Deus queria restaurar a sorte daquele povo. E Ele queria usar a rainha daquele lugar. Você um dia disse para Deus, usa-me, Senhor, não foi? Você um dia não falou isso para Deus? Me usa. Eu estou aqui. Qual é a razão de eu estar aqui? Qual é a razão de eu estar no mundo? Qual é a minha missão? Sabe por que você nasceu? Não foi para apenas existir. Foi para aprender a viver. E viver é um aprendizado. E você nasceu para cumprir algumas missões. Não fuja da tua missão. Quem sabe nessa trajetória você encontra o verdadeiro amor, um grande amor, uma grande amizade. Você encontre grandes pessoas para grandes negócios. Não fuja do teu propósito. Não seja o Jonas dessa história. Uau. Pega que é forte. Aparentemente era um momento de vergonha para o povo, era. Mas seria tempo de dupla honra para cada um deles. Seria tempo de dupla honra para cada um deles. Persevera. Aquilo que você acredita que seja o certo, se for aprovado por Deus, persevera. Como que eu sei que é aprovado por Deus? Fere a Torá? Fere o Novo Testamento? As Escrituras Sagradas em si? Conversa com Deus. Fala, Pai, deixa eu ouvir tua voz. Fala comigo. Ele vai falar. Ele vai falar.
Ele sussurra no nosso ouvido, Ele fala no nosso coração. Ele acalma a nossa alma. Ele tranquiliza o nosso ser. É uma questão de prioridade. Se tua prioridade é Ele, Ele também será prioridade para você. Sabe? Por mais difícil que esteja aí, por mais complicado que seja esse momento, tem uma solução. Tem um jeito. Tem uma forma de você vencer isso. Tem uma forma de você sair dessa. Tem uma forma de você realizar esse sonho. Tem uma forma de seu jardim voltar a sorrir, a florir. Tem uma forma. Tudo vai dar certo. Tudo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus é contigo. Ele não abandonou você. Às vezes, somos nós é que abandonamos a Ele. Às vezes, somos nós é que abandonamos a Ele. Por alguns caprichos, sabe? Por algumas vontades. Às vezes egoísta nossa, né? Mas está em tempo de tudo mudar. Esté foi fazer o certo. Pediu que todos ali orassem. Pediu que todos ali clamassem, que todos ali jejuassem. Ela pediu. Ela não obrigou. Ela pediu. Porque ela sabia que seria dias difíceis. Mas eles tinham uma fé absoluta que tudo iria dar certo. Tinha uma fé absoluta que tudo daria certo. Você não pode mudar a tua forma de ser porque alguém quer. Mas sim porque você entendeu que é o melhor a ser feito. E as mudanças que precisam ser tomadas, as decisões que precisam ser tomadas para que mudanças possam ocorrer, é para primeiro agradar a Deus e para que você viva melhor também. Esté está mudando de opinião, de posição. Por quê? Porque alguém abriu o olho dela. E eu sei que essa mensagem também veio para te despertar, para abrir sua mente, seu olho e seu coração. Você precisa se posicionar. Você quer dupla honra na vida amorosa? Você quer? Você quer dupla honra na vida financeira? Na saúde? Na vida espiritual? Você pode participar dessa campanha acreditando. Você pode participar dessa fé, desse ministério. Eu tenho certeza que vai te fazer bem. Agora, se não te faz, procure um lugar que te faça. Nós podemos escolher. Depois que a gente cresce na vida e amadurece, a gente começa a mudar. Esther estava amadurecendo. Talvez não com a maturidade que já tinha Mardoqueu, mas ela estava amadurecendo. E ela percebe que é hora dela se posicionar. Primeiro passo, jejum, oração. Que todos estivessem unidos no mesmo propósito. 3 dias foi o suficiente. 3 dias para dar vitória, para dar chave que pudesse abrir os átrios, o lugar mais importante onde estava o rei. O seu próprio marido, chamado Xerxes, o Assuero. 3 dias é o suficiente. Irmão, nos próximos 3 dias haverá um mover espiritual.
Irmão, haverá um mover espiritual sobre você e sua família, sobre seus negócios e trabalho, que vai favorecer você em muitas coisas, mas você precisa estar nesse propósito. Você precisa firmar um compromisso com Deus. Estou aqui, Senhor. Minha vida é tua a partir desse momento. Minha vida é sua. Vou seguir os teus caminhos e seus passos. E durante 3 dias não comeram, nem beberam, nem de dia, nem de noite. E Esther e suas empregadas também jejuaram. E ela diz: depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Acredite, ela era rainha, esposa de Assuero, mas para ela poder falar com o rei, ela tinha que ser convidada, porque a lei não permitia a visita nem da própria amada. Você consegue entender a dimensão dessa mensagem? Hoje nós temos livre acesso ao Pai. E não existe lei que impeça. Imagina se existisse. No nosso país não existe. Pelo menos até agora, né? Pastor, pode mudar isso? Irmã, tudo é possível, né? Aproveite enquanto você tem acesso. Enquanto nós podemos usar essa ferramenta como o YouTube, como o Instagram, como o Facebook. Aproveite. Só vou falar com o rei depois do jejum de 3 dias, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, que eu morra. Mordecai e Esther estão sincronizados. Eles não estão plugados, eles estão conectados. E o versículo 17 de Esther, capítulo 4, vai dizer: e Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Mas, pastor, não foi ele que mandou? Ele aconselhou, mas o conselho dele tinha peso. Porque aquele homem era uma autoridade, parece que espiritual na vida dela, né? Criou ela, tem uma autoridade espiritual sobre ela. Pega que é muito forte. E quando ela dá a ordem, quando ela dá o comando, quando ela dá a instrução, para Mardoqueu é ordem. E fez tudo o que Esther, a rainha, havia mandado. Toda vez que você fizer tudo que o rei mandar, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo. Tudo. Tudo vai dar certo. Eu vou fazer 3 orações pela sua vida, para que tudo dê certo. Mas não fuja da sua parte. Eu vou fazer algumas orações por você aqui agora, mas se posicione. Eu vou abençoar a sua vida mais uma vez com todo amor e carinho e respeito. Mas faça o que é para tu fazer. O que é para você fazer, faça. Não adianta só eu fazer aqui, só você fazer aí. A gente precisa estar unidos, conectados. E a primeira oração que eu vou fazer é por você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus. Para você que nunca se entregou a Jesus Cristo, declarando Ele publicamente como Senhor e Salvador, você que quer fazer isso, escreva aqui: eu quero, pastor, me entregar pela primeira vez ao Senhor Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor Jesus, eu vou orar pela sua vida e depois eu vou consagrar o nosso copo com água. Deixa aí do seu lado.
Oh, minha filha, meu filho, ora com o seu pastor agora. Eu tenho esperança, eu tenho fé. Tudo vai dar certo, irmão. Irmão, tudo vai dar certo. Ore comigo e quando eu pedir para você repetir a oração, repita comigo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento sublime, por essa palavra impactante, pela tua graça, a tua unção, o teu favor e a tua misericórdia que tem nos alcançado constantemente. Obrigado pelas visões, revelações, profecias, que tanto tem alcançado e abençoado os nossos corações. Muito obrigado, Pai, por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por cada vida, por cada ovelha, por cada amiga, por cada amigo que aqui está presente, por cada inscrito desse canal, por cada ovelha, seguidor do Face, do Instagram, do TikTok, do Quai, em nome de Jesus, por cada amigo e amigo do meu WhatsApp, Pai. Abençoado seja cada um, cada uma. Perdoai os nossos pecados, Deus. Todas as nossas falhas e iniquidades também sejam perdoadas, em nome do Senhor Jesus. Eu te apresento agora essa irmã e esse amado irmão que estão voltando e também se entregando pela primeira vez a Ti. Coloque cada nome, Pai, no livro sagrado da vida. Repita comigo a oração, você que volta e se entrega. Isso, pela primeira vez, repita. Diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, ó Pai, porque a salvação chegou até esse coração. Abençoado seja você em especial que compartilhou esse vídeo, curtiu a live, deixou um superchat fazendo o vídeo mais longe. Deus vai recompensar e abençoar você por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa segurar sua água, só deixa ela do seu lado. Quem está com um copo com água aqui? Quem está com um copo com água, com a garrafa com água, escreve: pastor, estou com a minha garrafa, com o meu copo aqui, escreve. Eu vou estender a mão abençoando, deixa do seu lado. Em nome de Jesus, Senhor, toca em cada água que está separada para essa oração. Toca, Pai. Coloca uma porção da tua unção, meu Deus, nessa água que está separada, em nome do Senhor Jesus. E que haja cura, eu profetizo, porque eu creio, essa é a minha fé. Que haja libertação, que haja milagre. Que coisas boas aconteçam nesse corpo e nessa alma, nessa vida e nessa família. Aonde tocar essa água, aonde ela entrar, e quem beber, abençoado será. Assim, nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém, escreva graças a Deus, beba com fé. Eu vou compartilhar com você algo muito bom e vou encerrar. Está escrito em Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Cada vez que eu medito nesse salmo, parece que Deus me dá uma mensagem diferente. E eu sei que houve momentos na minha vida e na vida de minhas ovelhas, onde muitos, ao semearem, semearam chorando. Não por causa do que estava semeando, mas por causa do que estava passando. Mas eu vi o poder que tem a semente lançada com choros. Porque tem uma promessa na Bíblia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que são os feixes? As recompensas de quem semeia. Uau, é forte. Os feixes são a vitória, a chave, a recompensa. Lembra da chave? A recompensa de quem semeia. Espere o tempo da semente frutificar.
A terra, o solo é fértil, porque a palavra é pregada. A palavra também é água. E todo dia tem uma palavra de Deus aqui para você. E se você quiser plantar essa semente desse voto sugerido de R$100, presta bem atenção, não é obrigatório, é um convite, é facultativo. Eu vou pegar o seu nome, você que fizer esse voto, vou apresentar na oração da madrugada e vou colocar lá em cima no azeite consagrado. No Face está lá do outro lado, né? Lá em cima, na outra câmera, né? Na câmera do YouTube está aqui, ó. E se você for dizimista em nosso ministério, eu vou colocar seu nome lá na Arca da Aliança. Tá vendo aqui a Arca da Aliança? Tá vendo aqui? E eu tenho certeza que esse ato com Deus pode mudar para melhor a vida de qualquer pessoa, como mudou a minha, da minha esposa, da minha família. A gente precisa ser correto sim na vida, mas correto também com os céus. E uma vez Deus deu uma palavra muito dura a Malaquias: em que me roubam? Roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas aquele que é fiel a Deus, Ana falou, tem proteção. O Senhor protege a vida dos que são fiéis a Ele. Tem muita gente que conquista, mas por não ter proteção, por não ser fiel, perde o que conquistou. Sofrem ataques do devorador como gafanhotos. Será que você entende? Da importância da fidelidade no altar? Pensa nisso e decida, porque eu tenho certeza que sua vida poderá mudar para melhor, sim, em nome de Jesus. Para você trazer seus feixes, presta bem atenção, você precisa semear, por mais que seja com lágrima nos olhos, porque a recompensa para quem semeia. Escreva aqui: a recompensa para quem semeia. Escreva: a recompensa para quem semeia. E aqui eu voto da dupla honra. Dupla honra. Dupla honra na vida amorosa. Você que já foi envergonhada na vida amorosa, eu creio que haverá dupla honra na vida amorosa. Você vai ter um casamento feliz, eu profetizo. Mas pastor, não tem ninguém em mente, irmã, é fé, você precisa exercer a fé, você precisa fazer algo. Está chorando hoje, semeia. Haverá um momento que você vai trazer os frutos, os feixes de alegria. Quais são os dados da Luz para as Nações Brasil, pastor? Você vai ver aqui embaixo o Pix CNPJ e o Pix celular. Aqui no YouTube está tudo aqui embaixo. No Face está aqui em cima. Se você não tiver como fazer pelo Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Pastor, não consigo fazer hoje. Posso fazer no final do mês? No início do mês? Pode. Mande seu nome para o meu WhatsApp aqui. Fala, pastor, no dia tal eu vou fazer o Santo Dízimo. No dia tal eu vou fazer a oferta. Pode mandar para mim que eu já vou separar seu nome para a Arca da Aliança e para o azeite consagrado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor, não quero fazer nada, mas amo estar com o Senhor. Também amo ter você aqui, minha filha. Não é condicionado. É um ensinamento e a decisão é sua. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.